Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 165, hoje é o dia 7 de janeiro de 2022, primeiro podcast desse ano de 2022, um ano aí que promete muitas emoções, especialmente para o Brasil, com as nossas eleições gerais, mas o mundo de uma maneira geral, com vários acontecimentos já em andamento e, como você já sabe, a minha intenção é mantê-los semanalmente informados com aspectos internacionais que julgo de maior relevância. O tema que considero mais relevante, trago para vocês como primeiro tema desse podcast de hoje, são as negociações prévias para a reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 10, em Genebra, das comissões da Rússia e dos Estados Unidos, para tentar resolver, botar aí uma pá de cal nessa questão aí da Ucrânia, todas essas tensões com essa grande quantidade de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Lembrando a vocês, já comentei no Retrospectiva, tenho comentado nos podcasts de dezembro, que nem Estados Unidos nem Rússia vão entrar num conflito aberto, né? Porque não é interesse dos dois. Mas a Ucrânia, ela e aí é importante olhar a geografia, ela, sem sombra de dúvidas, tem uma grande fronteira com a Rússia e permitir que a Ucrânia passe para a OTAN, para a Rússia, seria péssimo. E o Putin deixou isso bem claro numa entrevista bastante interessante que ele deu para os jornalistas estrangeiros antes do Natal, está disponível no YouTube, com legenda, muito interessante, especificamente um trecho que ele respondeu aos jornalistas da Sky News da Inglaterra, em que ele explica claramente, né, que, do ponto de vista russo, foi a OTAN que não cumpriu o previsto, foi a OTAN que se expandiu para o leste, né, digamos assim, aceitando novos países que faziam parte do bloco soviético, faziam parte inclusive da União Soviética, como Lituânia, Estônia, Letônia, a própria Polônia era, né, durante toda a Guerra Fria, aliada da União Soviética, ou seja, Romênia, Bulgária. Então, a Ucrânia, não. Né? O Putin foi bem claro que não aceitará uma Ucrânia fazendo parte da OTAN. E não vai fazer parte da OTAN, na minha opinião, e nem os dois países vão entrar em conflito. Mas, obviamente, a reunião da semana que vem é sim uma reunião importante e eu acho que nós devemos estar atentos a ela. E essa semana ocorreram muitas negociações, muitas conversas de bastidores, já preparando a OTAN, quer formalmente entrar nessas negociações, então já marcaram uma extensão de Genebra para Bruxelas, dia 12, né, quarta-feira da semana que vem, dia 12 de janeiro. Lá em Bruxelas, a mesma comitiva russa se desloca para Bruxelas para conversar num âmbito maior. Os europeus, obviamente, querem participar dessa conversa com os russos, né? Então, é basicamente isso, mas não acredito que vá complicar. A segunda parte do nosso Conexão de hoje, trazer para vocês parte de disputas hegemônicas, alguns assuntos que eu considero interessantes. Primeiro, agora nessa final de ano, Natal, Ano Novo, a Rússia realizou novos testes exitosos do míssil hipersônico. Lembrando a vocês que não existe nenhum tratado internacional regulando a questão dos mísseis hipersônicos, são mísseis muito rápidos, mísseis que atualmente nenhum país possui defesa eficiente contra esses mísseis, pela rapidez desses mísseis. Então esse míssil russo, Tsirkon, é um míssil de, teoricamente, um alcance de 1.000 km, que é um alcance bastante razoável, velocidade Mach 9, muito rápida, e essa é a grande apreensão da OTAN em relação à Rússia. A Rússia hoje é o país que está mais avançado na tecnologia de mísseis hipersônicos. E o ministro da Defesa russo já anunciou que ainda este ano, ano de 2022, esse míssil será incorporado efetivamente aos meios russos, não apenas fragatas, mas também submarinos. Então, realmente, uma grande vantagem militar para a Rússia, que é o segundo maior exportador de armas do mundo. A Rússia não é uma potência econômica, está bem longe de Estados Unidos e China, mas segue sendo uma potência militar. Outro tópico também interessante dessa semana, até foi uma semana entre o Natal, ali perto do Natal, a CNN americana, ela lançou uma reportagem aí especial mostrando fotos
da construção de mísseis balísticos pela Arábia Saudita. Né? Mísseis balísticos são mísseis de longo alcance. A Arábia Saudita possui mísseis balísticos, mas não constrói, não produz mísseis balísticos. Então, essa reportagem me chamou bastante atenção. A Arábia Saudita construindo seus próprios mísseis balísticos e com apoio da China. Não foi apoio dos Estados Unidos. Isso eu acho bastante relevante. Vamos lembrar que o Biden, presidente dos Estados Unidos, realizou aquela cúpula da democracia no início de dezembro, não convidou a China, não convidou a Arábia Saudita, e aí quando vi essa notícia da CNN me chamou a atenção, separei aqui para passar para vocês, ou seja, a China lentamente, também chegando ali no Oriente Médio, e lembrando que a China assinou um acordo estratégico, né, com um empréstimo, com valores altíssimos com o Irã no início do ano passado, ou seja, a China avançando a sua presença de maneira bastante sutil no Oriente Médio, uma região que os Estados Unidos estão aí, digamos, diminuindo a sua presença em prol de focar ali no Pacífico Ocidental, nas proximidades ali de Mar do Sul da China, aumentando sua presença militar ali em Guam, talvez base na Austrália, ou seja, todo aquele entorno imediato da China, mas a gente vê essa pequena, digamos assim, esse pequeno aumento de influência chinesa em países ali que os Estados Unidos tinham uma certa presença bastante relevante. Outro tópico que trago para vocês também, interessante, essa semana, nós não podemos deixar de registrar, um ano daquele ataque, ontem, dia 6 de janeiro, um ano do ataque ao Congresso dos Estados Unidos por simpatizantes do presidente Trump, um evento, na minha opinião, dos mais lamentáveis, impressionantes da história recente dos Estados Unidos, e é impressionante e lamentável porque o Congresso é do povo, não apenas de republicanos ou democratas, do povo de uma maneira geral, de todos os cidadãos americanos, e os Estados Unidos eles têm um papel de, digamos assim, de serem, teoricamente, um exemplo de democracia. E aquele evento foi lamentável. E a reportagem do Washington Post, um jornal importante dos Estados Unidos ontem, fala exatamente isso, inclusive citando que os aliados dos Estados Unidos já não têm mais a mesma confiança no país, porque sabem que o país está dividido. Hoje o presidente Biden, democrata, está no poder, mas os aliados dos Estados Unidos, na verdade, sabem que o país está dividido internamente e isso é uma fragilidade. Um exemplo aí de que os aliados sabem disso, Japão e Coreia do Sul, agora em dezembro, confirmaram o próximo orçamento de defesa recorde, ou seja, o maior orçamento de defesa do Japão e da Coreia do Sul, agora no próximo ano fiscal dos dois países. Ou seja, dois países que geograficamente muito próximos da China, têm obviamente muita preocupação com o aumento do poder chinês e já não confiando tanto na proteção dos Estados Unidos. Outro evento dessa semana também relevante, 2 anos da morte daquele general iraniano, general Soleimani, que foi morto por um drone americano quando ele estava lá no Iraque. Esse evento aí, muitos protestos em várias cidades do Iraque, também do Irã, inclusive com ataque de mísseis a algumas bases iraquianas, essa semana também ocorreu. Lembrando a vocês que naquela época chegou a ocorrer um ataque do Irã contra duas bases iraquianas que tinham tropas americanas lá. Na época, o presidente Trump disse que não tinha acontecido nada demais, as tropas americanas estavam bem, mas em reportagem posterior foi levantado que, na verdade, 110 americanos sofreram ferimentos graves. 110 americanos sofreram ferimentos graves. Inclusive, reportagem recente da New Yorker afirma que em outubro um desses 110 americanos se suicidou. Ou seja, aquele evento, aquele ataque, aquele contra-ataque do Irã contra, digamos assim, retaliação à morte do general Soleimani, não foi algo trivial. E também, vocês também devem lembrar que por ocasião daquele ataque iraniano às bases do Iraque, onde tinham tropas americanas, aquele avião que decolou de Teherã para Kiev, na Ucrânia, foi abatido pela defesa antiaérea de Teherã, que achava que o país estava sendo atacado pelos Estados Unidos, e 176 pessoas morreram naquele acidente. Eu acho que é importante nós lembrarmos. Em termos de balanço da pandemia, é importante
os números realmente dessa Omicron muito grandes, o número de casos explodiram em vários países. Estados Unidos essa semana passou aí de 1 milhão de casos em 24 horas, impressionante o número, recorde de casos, de novos casos diários na França, no Reino Unido, em vários países, mas sem, digamos assim, com consequências menores, sem agravar, sem aumentar muito o número de internados em CTI e de óbitos, graças a Deus, especialmente, lógico, aqueles vacinados. A grande maioria em toda a Europa, cerca de 80% a 85% dos internados em CTI hoje, por conta do Covid, são de não vacinados. Então a questão da vacina é importante. Outra coisa também da pandemia que me chamou a atenção essa semana, a China, com essa política do Covid zero, o governo chinês determinou o lockdown de 2 cidades inteiras, nesse Natal, Ano Novo, na verdade, não foi essa semana, foi na semana passada, já preocupada por conta das Olimpíadas de Inverno em fevereiro. Vocês lembram que as Olimpíadas de Inverno de fevereiro ocorrerão na China, e a China quer, digamos assim, dar aquele show e não quer ter problemas com Covid, então determinou fechar totalmente 2 cidades, uma coisa impressionante. Isso serve para a nossa reflexão do que é um governo como o chinês. Estamos de olho, conseguimos acompanhando todas aquelas crises, Afeganistão, as crises seguem. Pequeno detalhe que eu acompanhei nessa última semana, uma comitiva da China foi ao Afeganistão, já discutindo inclusive investimentos novos na agricultura, assistência humanitária. Eu acho que é sim um tema que temos que estar de olho, essa questão da aproximação também sutil da China em relação ao Afeganistão, que está sofrendo aí uma crise humanitária séria. Na Etiópia, seguimos com a guerra civil. Lembra que eu comentei com vocês que o governo conseguiu contra-atacar as forças rebeldes, mas a situação ainda não está controlada. Com relação à crise migratória na Europa, especificamente, vocês lembram aquela crise entre Bielorrússia e Polônia? Novidade da semana, o governo polonês anunciou aí um investimento milionário para a construção de barreiras, cercas e muros na sua fronteira com a Bielorrússia, algo, sem sombra de dúvidas, lamentável. Com relação à negociação do programa nuclear iraniano, nenhuma grande novidade, segue lá em Viena. Vocês lembram, nos Estados Unidos ainda não voltou oficialmente às negociações do programa nuclear iraniano. Na minha opinião, um dos pontos mais importantes para ser observado agora em 2022, devemos acompanhar, comentei isso na retrospectiva, no nosso último podcast retrospectiva. E a notícia que me chamou a atenção agora, na semana passada, finalzinho do ano, a Israel confirmando uma compra de 3 bilhões de dólares em armamentos dos Estados Unidos. Ou seja, confirma aquilo que eu já venho falando, da dependência de Israel em relação aos Estados Unidos nessa questão do Irã. Novidade também agora, dessa semana, a tensão na fronteira entre Colômbia e Venezuela voltou a crescer. Aqueles guerrilheiros rebeldes, remanescentes das Farc, entraram em conflito com guerrilheiros do grupo ELN, colombiano também, ali numa província na fronteira entre Colômbia e Venezuela, 16 mortos. Então o governo colombiano deslocou tropas para a região e estamos acompanhando, estamos de olho, um ponto importante. Outra crise também importante que estamos de olho, Cazaquistão essa semana, protestos violentíssimos. Ontem era o assunto mais importante internacional de ontem, era justamente essa questão do Cazaquistão, e a coisa perdeu totalmente o controle, 12 mortos a princípio, ontem, números oficiais, 12 mortos, já temos aí milhares de pessoas feridas, presas, coisa impressionante, muita violência, protesto em relação ao aumento dos preços de gás, mas não apenas isso. Lembro a vocês, 2 anos de Covid, 2 anos de grandes problemas para a economia dos países, e a gente começa a ver pipocar em vários lugares esse tipo de coisa, né? Estamos vendo agora no Cazaquistão, durante 2021 vimos vários golpes de Estado e protestos na África, por exemplo. Ou seja, é uma questão, a consequência na economia dos países, o aumento da desigualdade socioeconômica é sim uma questão muito relevante, um efeito, e isso já vem falando isso há muito tempo, um efeito nocivo dessa terrível pandemia, seríssima, que, graças a Deus, está indicando que está terminando. E fecho o nosso Conexão, como sempre, com uma boa notícia, e trago a boa notícia do comércio exterior do Brasil. O Brasil fechou o ano de 2021 com um recorde
na sua corrente de comércio exterior, ou seja, a soma das exportações e das importações, quase 500 bilhões de dólares, 499,8 bilhões, o recorde anterior era de 2011, ou seja, o Brasil mostrando aí força na sua recuperação. Também batemos recorde em relação ao superávit, que é a diferença entre exportações e importações. Tivemos um superávit de 61 bilhões de dólares e também recorde nas exportações, somente exportações, 280,4 bilhões de dólares. São números, sim, importantes, são números positivos, excelente desempenho dos portos nacionais, logística do Brasil melhorando bastante. Temos ainda assim um espaço para crescer em termos de comércio exterior, mas temos atingido aí esse valor em 2021, um ano ainda bastante complicado pela Covid, pelas dificuldades logísticas mundiais, em termos aí de containers e custo de containers, e custo da energia, de petróleo aumentando. É sim uma excelente notícia para nós começarmos esse ano de 2022. Agradeço a atenção de todos, desejo um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.